Justiça não dá para você dar esse nome, porque o ministro Edson Fachin, que é um dos 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal, ele anulou as condenações do ex-presidente Lula. A decisão é monocrática, afeta drasticamente a segurança jurídica do país, o que pode afetar, inclusive, a intenção de investidores. Depois do anúncio, a Bolsa de Valores caiu, o dólar subiu. E agora, como fica o setor do agronegócio, as expectativas, porque ninguém está isento às sequelas. E é sobre isso que eu vou conversar com Jefferson Rocha, advogado, diretor jurídico da Andaterra. Boa tarde a todos os amigos do Sucesso do Campo. E, diante disso, dá para a gente falar em boa tarde, Jefferson? Escuta aqui, o que isso aí está acontecendo? Porque às vezes a gente fica atordoado com pouca coisa. É pouca coisa? Não é pouca coisa, Fabélia. Nós vivenciamos no dia de ontem um atentado contra as instituições brasileiras. A decisão do senhor Luiz Edson Fachin, por mais fundamentada que seja, né, amparada por preceitos que, no entendimento dele, são preceitos legais que conduzem àquela conclusão, o fato, Fabélia, é que nós vivemos um estado de insegurança jurídica e, mais do que isso, de insegurança institucional, aonde réus confessos, aonde locupletadores do erário público, com condenações em primeira, segunda instância, condenado como foi o senhor Luiz Inácio, pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, do Instituto Lula, questões das mais debatidas nos últimos anos, passando por, para mais de 20 julgadores, Fabélia. Você acha, e aqui não precisa ser um jurista para ter esse entendimento, que esta questão elementar de competência não passou pelo crivo de todas essas instâncias do Poder Judiciário? E como pode uma decisão monocrática, sem o aval do colegiado, intervir num assunto desse da mais alta gravidade? Porque a questão da Petrobras não se resume a um crime comum, Fabélia e amigos do Sucesso do Campo. Como todos puderam observar ao longo destes anos em que a Operação Lava Jato desvendou os crimes que estavam acontecendo nesta estatal, nós tivemos a noção de um projeto de poder, de um projeto que foi arquitetado há 13, 14, 15 anos, quando o partido PT assumiu o comando da República. E desde então, estes tentáculos da corrupção foram se alastrando pela estatal Petrobras e por todas as áreas do poder público nacional para, auferindo recursos, manterem-se no poder por décadas. Este projeto de poder, Fabélia, só teve um fim por conta da atuação da Vara Federal de Curitiba, do senhor juiz Sérgio Moro, que tem em sua biografia, isso nós não podemos negar, prestado um serviço essencial a esta já carcomida República. Jefferson, portanto, Fabélia, pode concluir. Do ponto de vista técnico, a decisão do senhor Luiz Edson Fachin é teratológica. Vai contra, inclusive, um posicionamento dele próprio, que em casos anteriores havia confirmado a competência do Juízo Federal de Curitiba para processar e julgar estas ações penais. Então, esta reviravolta, esta guinada, nós produtores sabemos bem, porque vivenciamos isso em 2017 no caso Fogo Rural. Fomos vítimas desta corte que se diz Suprema, mas que na verdade tem cometido, nos últimos tempos, barbaridades, atrocidades jurídicas que colocam a imagem não só desta importante instituição que é o Supremo Tribunal Federal, mas colocam a imagem da justiça, do poder judiciário no fundo do poço. Infelizmente, Fabélia, o sentimento é de
perplexidade, é um sentimento de profunda tristeza com os destinos que esse país tem tomado, aonde um ladrão condenado acaba de ser inocentado por conta de uma decisão monocrática que tem efeitos não só com relação à questão da competência, mas, sobretudo, em função da prescrição. O senhor Lula tem mais de 70 anos, o prazo prescricional, no caso dele, conta-se pela metade. Sairá inocentado, preso político, como disse em outras ocasiões. E isso nas vésperas de um pleito eleitoral que pode decidir o futuro do país. Não tenha dúvida, Fabélia, de que o sentimento, não só no mundo jurídico, mas que é compartilhado por todos os cidadãos brasileiros, é de descrédito na justiça. Perdeu-se a confiança no Poder Judiciário e isso é grave. Como disse, é uma insegurança não só jurídica, é uma insegurança institucional. Jefferson, você citou aí várias situações que eu gostaria aqui da gente mencionar. Uma lá, o juiz Sérgio Moro. Ele resgatou um sentimento. Nós não estamos falando do ministro, que houve ali até uma decepção com ele, mas o juiz, ele resgatou dos brasileiros um sentimento que estava perdendo. Esperança, Fabélia, esperança na justiça. Nós com o julgamento, com o Lula nesses 500 e tantos dias que ficou na cadeia, nós passamos a ter de novo crédito na justiça, aonde corruptos eram presos. Agora, com o Supremo e as decisões atuais, veja, Fabélia, jornalistas... Deixa eu te falar aqui, Jefferson, acabou de sair agora. O ministro Gilmar Mendes, do STF, incluiu na pauta julgamento da segunda turma da Corte. Eu estou lendo aqui e de repente eu tenho até que voltar aqui e falar alguma coisa nova. O julgamento sobre a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro nos casos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão ocorre um dia depois de o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, anular todas as condenações relativas ao petista. Você tinha mencionado essa possibilidade, pronto, ela já está aí, definida. Exato. E será julgado, e nesta segunda turma eles têm maioria e provavelmente decidam ainda pela suspeição do ministro Sérgio Moro. Aí não temos um problema, temos dois, né? O problema da competência e o problema de decisões que não podem ser aproveitadas, porque eventualmente, Fabélia, mudada a competência, poderia o juiz agora competente, em tese, segundo essa decisão, não havendo prejuízo às partes, convalidar atos processuais, convalidar decisões que já foram prolatadas nos autos. Porém, com esta outra decisão, que provavelmente, sendo conduzida pelo ministro Gilmar Mendes, terá esse desiderato, além de incompetente, o juízo federal de Curitiba vão julgar o juiz Sérgio Moro como impedido. Ora, vindo justamente do senhor ministro Gilmar Mendes, que em 2017 julgou o caso Rural, ele que recebeu lá no seu Instituto IDP em Brasília a visita do senhor Joesley e Wesley Batista, este juiz impoluto, né, ele julga com imparcialidade. Agora vai julgar o juiz Sérgio Moro, porque em conversas de um programa desses aí de WhatsApp, furtadas as conversas, roubadas as conversas por um hacker, uma prova imprestável que pode ter sido manipulada de toda a ordem, vai usar este argumento para decidir que o juiz Sérgio Moro julgou impedido. Então, inverteu-se a ordem das coisas, Fabio, completamente. Como eu estava dizendo antes, um condenado é solto, um condenado pela primeira instância, pela segunda instância, por tribunais superiores, é colocado na rua, enquanto jornalistas são presos, Fabélia, enquanto deputados federais, no livre exercício do seu direito de se manifestar, são colocados no cárcere, como é o caso do inquérito do fim do mundo, aonde o Supremo, os ministros são os inquisitores, são os julgadores, conduzem o processo num atentado
contra a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, Fabélia, é o alicerce, é um dos pilares da nossa República. E com o Supremo fragilizado, nós temos fatalmente uma instabilidade que foge até o Poder Judiciário, mas atinge todos os poderes da República. Infelizmente, o clima é grave, a situação merece toda a atenção da sociedade civil organizada e, sobretudo, daqueles que, investidos do poder, têm a prerrogativa e o dever de agir. E aí eu me refiro, Fabélia, já me antecipando, à Corte Alta desta República, que é o Senado. Está nas mãos do Senado o destino da nação. Cabe aos senadores da República colocar um freio aos abusos que vem cometendo o Supremo Tribunal Federal em seus julgamentos. Eu citei o caso do Fundo Rural em 2017, que inclusive volta à pauta agora no dia 22 de abril. Mas existem outros. Este HC do Lula, grave e recente. Mas não nos esqueçamos das decisões do Supremo nesta pandemia, que deram superpoderes a prefeitos e governadores para decretar lockdown, para fechar comércio, para mandar as suas guardas municipais e polícias locais prenderem cidadãos na rua pelo seu livre exercício de ir e vir. Inverteu-se completamente a ordem das coisas nesse país, Fabio. Jamais na história do Brasil nós tivemos cerceamento aos direitos do cidadão como estamos tendo agora nesse passado recente. E o autor de toda esta confusão institucional são os ministros do Supremo e as suas decisões teratológicas. Não há nada que impeça o Supremo de avançar contra os direitos do cidadão, a não ser o contrapeso, o freio do parlamento na figura do Senado da República. Existem ao menos 3 pedidos de impeachment com substância, com fundamento, para serem colocados em votação. Portanto, Fabélia, eu acho que nós, da sociedade civil, produtores rurais, que vamos sofrer na pele esta instabilidade, aliás, já sofremos, como você bem lembrou anteriormente, no dia de ontem, com a alta do dólar, tivemos aí uma disparada nos preços dos insumos agrícolas, um cloreto de potássio que estava em torno de 300, 350 dólares no porto. Olha o preço que vai chegar a nossa safra 21-22, colocando em risco, Fabélia, a segurança alimentar do Brasil, porque passamos um drama no Centro-Oeste, passamos um drama no maior estado produtor do país, que é o Mato Grosso, que sofre com as chuvas, mais uma semana de chuvas, não consegue avançar com a colheita, o mundo sem estoques de alimentos, e vem o Supremo Tribunal Federal, no meio desta crise com respeito a este vírus chinês, com uma decisão irresponsável dessa, colocar a economia em risco e, mais do que isso, colocar a segurança alimentar dos brasileiros e dos mais de 1,5 bilhão de pessoas que o Brasil alimenta mundo afora. Então, a situação, Fabélia, é grave, grave mesmo. Nós temos que falar a verdade e precisamos, de fato, nos unir. E talvez a base da agropecuária nacional tenha que liderar esse processo de reação democrática dentro da legalidade, para que as pessoas possam demonstrar a sua indignação com o curso, com o caminho que estão tomando os ministros do Supremo na condução deste importante pilar da democracia, que é o Supremo Tribunal Federal. Jefferson, olha só, a decisão do STF lá com relação àquela mudança de pensamento que nós tínhamos, senhores, 2 decisões por 11-0 de que o Fundo Rural era inconstitucional. Dia 29 de março, no apagar das luzes, em 2017, mudei de ideia, 6-5. Então, quer dizer, foi aquilo ali que foi meramente político, porque não tinha nada que justificasse, nenhuma técnica para dizer, olha, eu me enganei ali. Foi claramente político. O produtor estava ocupado com suas lavouras recém-plantadas. Agora, 8 de março, o produtor, no auge da colheita,
e também de plantio, sai essa decisão com relação ao anulamento do processo do ex-presidente lá na Lava Jato. E agora? O que é que se tem que fazer, Jefferson? Olha, em Pernambuco nasce bezerro de duas cabeças e o Supremo pare um de três. Né? O que o Supremo fez em 2017 é mais ou menos isso, é uma aberração jurídica. Né? Aquela decisão do Fundo Rural por precária maioria, por 6-5, foi muito criticada, inclusive nós na época, Andaterra, com o auxílio de alguns associados lá do oeste da Bahia, contratamos um parecer do doutor Ives Gandra da Silva Martins, que é uma sumidade em direito tributário e constitucional, e simplesmente um parecer que recoloca a questão no prumo e aponta para os erros daquela decisão tomada por precária maioria. Mas, Fabélia, o tempo é o senhor da razão. Nós passamos aquilo que passamos em 2017, eu acho que não foi à toa. De lá para cá, reuniram-se muitas pessoas e eu quero agora aproveitar o teu programa, Fabélia, a tua audiência, e conclamar as bases do setor produtivo nacional para repetirmos um ato, como fizemos lá em 2017 na Praça Portugal, como fizemos em 2018 no Abril Verde e Amarelo, com mais de 12 mil produtores em frente ao Supremo, ajudando naquele HC em que o Lula permaneceu preso. Como fizemos em 2019 com o Brasil Verde e Amarelo, aprovando as reformas que o Brasil precisava, sobretudo a reforma previdenciária e o pacote anticrime. Agora, em 2021, Fabélia, no dia 22 de abril, data do descobrimento dessa nação, vamos novamente, numa grande mobilização em Brasília, levar o descontentamento do nosso setor e de toda a sociedade civil organizada contra essas decisões do Supremo, pedindo, clamando à Suprema Corte que tome providências com respeito ao Fundo Rural, com respeito a esse HC do Lula, com respeito ao inquérito do Fim do Mundo que encarcerou jornalistas e deputados por crime de opinião. E vamos exigir da mais alta Corte da República, que é o Senado. A responsabilidade de tudo isso está nas costas dos senadores. Em 2022 vão pedir voto. Eles são responsáveis por este caos que tomou conta o Supremo e o país. O Senado da República tem a obrigação de colocar em votação os pedidos de impeachment do seu Gilmar Mendes, os pedidos de impeachment do senhor Alexandre de Moraes. É o mínimo que esse Senado pode fazer para minorar, para colocar um freio, para colocar um peso aí nesse avanço de uma ditadura do judiciário, que é a pior das ditaduras, como diria o nosso ilustre senador Rui Barbosa, porque contra a ditadura do judiciário não temos recurso, mas cabe ao Senado, ele sim pode fazer algo por nós. E nós, produtores, nós, sociedade civil, cidadãos, podemos fazer algo pelo nosso país. E nessa data, 22 de abril, uma data emblemática, talvez possamos, Fabélia, como você bem disse, redescobrir o Brasil, não mais no litoral baiano, mas na capital de todos os brasileiros, que é Brasília. Então, fica aqui o meu apelo e o meu conclame a toda a sociedade para que no dia 22 de abril marque o seu posicionamento em Brasília contra estes absurdos que vem acontecendo recentemente em nossa nação.